Ferraz, mexedora da paz no Líbano, seus encantos. Hoje estou aqui com um seguidor, Elias Shahed, e ele vai contar pra gente um pouquinho sobre o Líbano. Ó. Boa tarde, eu sou Elias Shahed, sou líbano brasileiro, já fui 5 vezes ao Líbano e gostaria de falar sobre a minha experiência com relação ao país do Cedro. Primeiramente, gostaria de agradecer aos senhores Jorge Feder e ao senhor Cícero, aqui do Tijuca Tênis Clube, por autorizarem a entrada aqui no estabelecimento. É muito enorme, muito grande e realmente eu tive muitas experiências no Líbano, foram 25 viagens em períodos diversos da história do Líbano, desde a época da Guerra Civil, após Guerra Civil e inclusive o período pós-explosão do Porto de Beirute, em 2020. Eu acompanhei todas essas fases do Líbano. Gostaria de compartilhar com vocês minhas experiências pessoais. Em 1980, 1986, eu visitei o Líbano, eu tinha 5 anos de idade e fui na primeira viagem, fomos na segunda. Essas 2 primeiras viagens foram em época de guerra civil, mas estava em época de cessar-fogo. E eu me lembro que na segunda viagem, demorei 3 horas para chegar no Porto de Beirute, até a casa de minha avó. Eu tinha visto que no caminho haviam várias milícias, desvio de caminho, barricadas, mas eu não experimentei muitos episódios de guerra nesse período. Eu fiquei 1 mês e eu apenas presenciei tiros ao alto algumas vezes, celebração de Natal, as pessoas pensavam, nós, eu e minha irmã éramos crianças, pensávamos que era uma oração de Natal. Andávamos às vezes em zigue-zague na rua, para não sermos atingidos por tiros e por franco-atiradores. Mas enfim, não percebi muito, as pessoas viviam naquela época, mesmo em guerra civil, as pessoas de maneira exposta de viver e continuavam vivendo sua vida normal, mesmo em guerra. Após a término da guerra, o Líbano já todo devastado, eu visitei o centro da cidade, em 1991, o downtown. Na época parecia um campo de futebol. Devastado pela guerra, tudo vazio, com praticamente nada, não restou nada sobre pedra. Eu retornei em 94, já estava o Líbano em plena reconstrução, um dos países com maior índice de crescimento econômico do mundo, pós-reconstrução também a todo vapor. Quando eu retornei nas outras viagens, na década de 90, na década de 2000 e tudo mais, cada vez mais o desenvolvimento aumentava, a reconstrução avançava, novas construções, edifícios, e aos poucos o país retornava à sua normalidade. Quando chegou em 2019, antes de 2020, começou a 2019 a grave crise econômica, financeira e política do Líbano. Em 2020 houve a explosão do Porto, junto com a pandemia. Então houve um processo de devastação do Líbano, em termos econômicos. E por incrível que pareça, como milagrosa, como sempre acontece, o Líbano ressurgiu das cinzas como uma fênix. E agora, inclusive até agora 2024, se não me engano, ou 2023, a estimativa de crescimento do Líbano é de 0,2%, ou seja, nos últimos 2 anos, em 2022 e 2023, o Líbano conseguiu se recuperar. Lentamente, embora esteja com um índice inflacionário um dos maiores do mundo, uma situação similar da Argentina, em torno de 150%, 180% de inflação anual, se não me engano, um dos 5 países com maior índice de inflação do mundo, mas houve uma estabilização dessa pior. Então, creio que com a eleição do novo presidente, com o término do conflito Israel, Hamas, o Líbano vai seguir, voltar a crescer em 2 anos, 3 anos, volta ao período de antes de 2019.